Estamos aqui hoje reunidos os quatro consteladores para tratar de um tema bem legal. Eu sou Thaís, consteladora familiar e psicóloga. Temos aqui a Abigail, consteladora e taróloga. Eu sou Edneia, sou consteladora, trabalho também com psicogenealogia sistêmica e com registros akáshicos. E o último, mas não menos importante, eu sou o Júnior, também sou constelador e trabalho muito com a parte de clima organizacional dentro das empresas. Muito bom. Temos aqui uma variedade de pessoas, mas com um objetivo em comum, né? Sim. Hoje a gente trouxe um tema, vamos conversar sobre a culpa é dos pais, um tema de grande importância aí, que apesar de muito sério, esse assunto a gente vai tentar levar de uma forma leve e divertida para discutir sobre essa questão muito forte aí na sociedade, onde as pessoas acabam sempre achando que a culpa são dos pais, né? Você vai quebrar o meu barato? Eu achava que era. Não! Como assim, não? Não é não. Não? Mas vamos lá. Qual a opinião de vocês em relação a isso, então, Júnior, já que você começou? Claro que é a culpa dos pais. Porque se eu ponho a culpa neles, eu não preciso fazer nada para resolver. Eu sou o típico filhinho da mamãe. Eu nunca pensei dessa forma, que a culpa é dos pais, né? A minha visão sempre foi mais ampla. Eu achava que era de uma grande família, sabe? Que tudo vinha de uma grande família, não só dos pais. Mas quando eu tive assim, quando eu conheci o Bert, e num dos trabalhos dele ele disse: o seu pai é só um homem e sua mãe é só uma mulher, que num encontro você chegou. Isso me aliviou profundamente, porque também tira a expectativa dos filhos de quererem ser mais e mais e mais, né? E antes de você conhecer o Bert, como é que você lidava com isso? Eu lidava com muita dificuldade, porque uma Aí família era a culpa era dos muito... pais. Não. Não também? Uma família muito grande, onde a italianada tem sua cultura, tem seu modo de operar dentro da família. Então, eu sentia um peso muito grande, mas eu nunca culpei meus pais, graças a Deus. Você, Biga. Para mim, foi assim. Eu, antes de conhecer a constelação também, o meu pai era o herói máximo, o que tinha de suprassumo no mundo, e minha mãe, sim, era culpada de tudo. Culpada de tudo. Depois, eu comecei, já acho que com uns 12 anos, eu troquei de papel com ela, né? E passei a cuidar dela. Então, a minha preocupação era esse cuidado, né? Mas minha mãe era muito divertida, muito brincalhona, então amenizava muito isso que eu sentia. Mas depois que eu conheci a constelação, não através do estudo, mas como paciente, aí sim minha vida com ela mudou e a gente pôde se amar perdidamente. Eu peguei todas as responsabilidades da vida para mim, né? E deixei ela livre disso, né? E parei de culpá-la. Legal. Você, Júnior? Assim, brincadeiras à parte agora, né? Uhum. Meus pais, eles se separaram quando eu era muito novo, né? Eu tinha 7 anos. E minha mãe, evidentemente, uma condição que naquela época era muito difícil, ela teve que assumir os dois papéis. E como todo filho que fica de um lado, naturalmente o que eu acabei fazendo foi me solidarizando as dificuldades da minha mãe para com meu pai, que eram dificuldades de esposa, mas eu não entendia. Então, durante muito tempo, eu absorvi essa raiva, essa tentativa de ficar punindo meu pai pelo que ele fez para ela.
o grande diferencial para mim foi quando meu irmão morreu, porque o meu irmão não tinha essa leitura. O meu irmão, ao contrário, corria atrás do meu pai. Corria atrás do meu pai como um doido, para irritação da minha mãe. Mas depois que ele foi, não sei te dizer por quê, mas em algum momento eu acabei desligando desse sentimento. E quando eu cheguei na constelação, eu pude entender um pouco melhor isso, né? Às vezes a gente age de forma intuitiva e é muito fácil a gente querer culpar o outro, principalmente os pais. Ou porque eles não me deram a faculdade, ou porque eles não tiveram grana suficiente, ou porque eles não me orientaram nisso, ou porque eles foram ausentes, ou porque foram pegajosos demais. Mas a verdade é que, como vocês duas já disseram, eles são humanos. Eles são meus pais, mas eles são um homem e uma mulher. E eles têm comportamentos... Falíveis, né? Exato. Então, eu acho que é querer persistir num comportamento infantil, enquanto a gente fica achando que tudo que dá errado na nossa vida é culpa do outro, né? Pois é, e daí quando você fica na criança, né? Na criança arrogante que julga, condena e crucifica, o que acontece? Você não cresce. Você não vai para a vida e sua vida é uma merda para o resto da vida. Nossa, eu vivi sempre culpando meus pais também, né, por muitos anos. E para mim foi muito complicado, que eu só realmente entendi isso depois de formada como psicóloga e depois da visão sistêmica que a constelação me trouxe, quando eu pude assumir as minhas responsabilidades, entendendo o que era isso, culpar os pais, né, que a gente fica num lugar preso mesmo. Esse lugar infantil onde a gente sempre fica buscando um culpado para o nosso fracasso. A gente não sabe nem nomear, a gente não sabe definir esse sentimento, a gente fica na criança mesmo. É um adulto totalmente perdido que não vê nada e não sabe nada. Sim, né? É verdade. Só acha. Uhum. É o mundo do achismo. Né? Então, eu acho que eles fizeram isso, eu acho. Só que você vai buscar, se você for buscar um histórico, se você for buscar uma realidade, não foi nada daquilo, ou foi aquilo que você consegue lembrar, mas muito amenizado. E qual é os aspectos dessa frase na vida das pessoas? O que vocês acham? Eu acho que é tão fácil falar isso, né? As pessoas que eu atendo, que vêm com essa demanda logo de início, é uma coisa que me incomoda, porque eu falo, nossa, né? E aí, a partir disso, você tem uma linha de trabalho, né? Para fazer com que essa pessoa tenha um autoconhecimento, fazer com que ela seja grata pela vida. O duro é que a gente já até passou por isso, né? E já fizemos esse caminho. Já. Então, para a gente, quando vê o resultado desse movimento, a partir do momento que a gente tem essa consciência de nos responsabilizarmos por isso, que a vida dá um up, né? Parece que a vida abre uma porta gigantesca, um portal, eu diria, né? Para a gente poder viver a vida com mais intensidade, da forma que é para ser. E a gente quer fazer isso, às vezes, com as pessoas, mas nem todo mundo está preparado para isso, né? Nem todo mundo está preparado. E partindo desse princípio, essas pessoas, quando têm um relacionamento, às vezes elas mudam e o parceiro ou a parceira que passa a ser o alvo. Legal então, você falar isso. Né, não consegue nunca ser ela de verdade, se apropriar do que é dela. Né? Aí vem aquela frase que todo mundo diz, né? Você acaba buscando e casando com sua mãe ou com seu pai. Que é o modelo primeiro, né, de todos nós. É isso que a gente vai em busca. Aquele vídeo que você passou hoje, Edneia, foi sensacional, sobre constelação, onde o cara diz assim, pô, se você não se dá bem nem com a sua primeira mulher, como é que você vai se dar bem com as outras? E é verdade, a primeira mulher com que você tem um contato é tua mãe. Então, se você não se dá bem com ela, como é que você vai se dar bem com as outras? É a realidade. E com o pai é a mesma coisa. Idem. Se você a moça que não se dá bem com o pai, não vai ter marido neste mundo que possa satisfazê-la. É verdade. Mesmo porque ela vai sempre buscar o mesmo modelo, né? Exatamente. E aí vem para nós e diz assim, não sei o que acontece comigo. Eu só encontro homens
ruins. Eu só encontro homens que judiam de mim, ou eu só encontro homens... Isso vale para as mulheres também, né? Sim, sim, vale sem para os dúvida, dois, eu claro. acho, né? Para o homem e para a mulher. Sim, Sim, e aí não sem entende o dúvida. porquê disso está acontecendo. É. Aqui em Sorocaba eu conheci um termo que eu não conhecia. Dedo podre para relacionamento. Nossa, isso é tão Eu velho. falo, gente, que coisa horrorosa, né? Dedo podre para relacionamento. Ai, que meu Deus. isso? Eu não ainda conhecia. falo. Então não fale mais. Como bons porque- sorocabanos, Leite mas- quente que dói dentro da gente. Então, mas é só uma repetição, né? É tudo. Gente, o relacionar-se é tão simples. É. E aí, o que você diria, então, do dedo podre? Quando você ouviu essa frase, né? Falando do dedo podre. O que seria esse dedo podre? Então, olhe para os seus relacionamentos, mas olhe para você. e para o seu Sabe? relacionamento com pai e mãe. Sim, mas tem gente que não dá ainda para entrar no pai e a mãe, né? Então, olhe você o que você tem feito, né? Você não é o alecrim que nasceu lá no dourado, Que nasceu não, no campo sem ser né? semeado. Pois é, não é. Então, Não sei do que tem vocês estão toda falando. uma história Precisou de um por pai e uma trás mãe, né? disso. E aí, quem tem realmente a intenção de melhorar é uma maravilha. Busca, se trabalha, vai atrás, melhora muito, e aí some das sessões, e um dia ela te encontra e fala: ai, que maravilha que você falou aquilo para mim. Aí você olha para a pessoa e faz: oi? O que eu falei para você? Né? Então, mas é bem isso agora. Tem gente que ainda não está pronto. E não adianta você ir tão fundo, né? Tem que ser devagar. E também tem um outro aspecto aí que a gente não está considerando, que às vezes a pessoa está honrando, né? Sim. Muito bem Então, colocado. Eu até vou contar uma historinha para vocês, que, gente, desculpa aí, mas eu já casei 3 vezes. Aí, Não era 4? perdi a conta. Ué, eu falei, faltou um aí. Aí, deixa eu contar. Aí eu tô indo assim com meu último marido, que faz 3 anos que eu tô viúva, e que foi um homem maravilhoso. O último foi the best. E o- A concurso. Aí eu tô ali na rua da Colasso, né, dirigindo, ele do meu lado. Passamos perto de uma casa que moramos com meu pai e com a minha mãe, né, quando eu era pequena. Aí eu falei assim, nossa, logo depois dessa casa, meu pai, que a gente morou aqui, meu pai e minha mãe se separaram. Eles se separaram, eles ficaram juntos, casados 13 anos. Aí eu falei pro Gui, eu fiquei casada com meu primeiro marido 13 anos. E com meu segundo também 13 anos. Eu acho que eu estava honrando minha mãe. Aí ele falou assim, pelo amor de Deus, hein? Vê se fica mais que 13 comigo. Eu acho que eu venci isso, porque a gente ficou 14. E não ficamos mais porque ele faleceu. Ficaríamos a vida toda, se pudéssemos. Mas olha que interessante, né? Apesar de eu culpar minha mãe antes de me tratar, me tratei e ainda assim consegui, continuei honrando naquilo que eu vi que era um sofrimento para ela, né? E me separei sempre com 13 anos. Não é uma loucura? É o que mais a gente observa na psicogenealogia. É você buscar na sua árvore onde aconteceu a mesma situação, quem você está honrando, por que isso, até onde isso é válido para você. Porque não é. Não é. Né? Isso não é válido para nós. Nós temos uma oportunidade de uma nova vida Fazer dentro diferente. do sistema. E fazer diferente, né? O honrar, então, vocês estão falando que é fazer igual. É o fazer igual. Agora, tem sim, Tanto no bem quanto no mal. sim, a oportunidade Opa! a oportunidade de honrar fazendo diferente, com amor, com respeito, né? Pode honrar, então, fazendo diferente. Pode. Vivendo bem a sua vida, vivendo feliz, tendo dinheiro, viajando. E você, Thaís? Seus filhos também te culpam?
Ai, meu Deus do céu. É para responder? A menos que você queira falar da sua filha que fez as velas, Ai, né? melhor. Vamos para as velas, Pensa então. na resposta. Pula, vamos pular. A minha filha montou um negócio, a Bosque Shop. Ela trabalha com velas, essências maravilhosas, são 7 essências. Trabalha com como é que fala, meu Deus do céu? Parafina. Não é parafina. Nada que seja artificial. E que venha É do... cera mesmo? É cera de coco. Não tem nada tóxico. E aí ela trabalha com tudo que é natural. Então não vai nada de plástico, usa algodão natural, a madeirinha do pavio ou algodão Ui, às vezes- 100%. E as essências são ótimas, né? Já As perfumou o essências ambiente são inteiro com essa velinha aqui. São ótimas. E É uma aí delícia. tem E- essa grande, que é a... ervas finas e musk. Tem a de vidro, né? Essa de cerâmica Ai, que maior, gostoso. a cerâmica menor. Todas elas vão embaladinhas assim, no saquinho de algodão. Aí fala a promoção para quem for do pod sistêmico. Então, a Beatriz deu, para quem estiver assistindo o Pod Sistêmico, ela deu 10% de desconto para quem colocar o cupom como Pod Sistêmico. E quem quiser conhecer um pouco mais da história, das essências, um pouquinho mais Da sobre câmera. Oi? Olha para a câmera. Não era para falar entre nós aqui? Continua. É @bebosqueshop e o link é www.bebosque.com.br. Então fica aí o convite para quem quiser conhecer a Bosque Shop. As velas As maravilhosas. velas maravilhosas da Bosque Shop. Bom, a gente já sabe que você continua psicóloga e terapeuta, porque Shoptime não vai ser pra você. Bia, depois a gente conversa. Mas e aí, não foge da pergunta. Ai, meu Deus do céu. Olha, meu filho já passou dessa fase, ele já assumiu as responsabilidades dele, já é bem ciente das coisas. Minha filha ficou muito tempo longe de casa, saiu muito cedo de casa, com 19 anos. E agora que ela voltou, a gente está passando por um resgate bem bacana, bem gostoso. Mas ainda ela me culpa de algumas coisas que ela passou e até o motivo dela ter saído de casa. Ela vai culpar, inclusive, que você não fez a propaganda direitinho, igual o Shoptime. Provavelmente, né? Nada, Não. Bia, ela fez muito bem, né, Bia? E fez com todo amor, né? E com todo respeito à Bia. Então, a Bia hoje sente isso e tá trabalhando, tá trabalhando. Isso aí, Mas é aquilo que eu falo, né? Até o fato de ter ficado muito tempo fora, que eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso, né? Que a gente fala de maturidade, de crescer, de parar de culpar os pais, a alta responsabilidade. Mas existe uma questão muito importante, que é muita gente ficar presa naquela criança que foi ferida no passado. E para resolver essas questões e a gente amadurecer, a gente precisa, primeiro, acho que cuidar dessa criança que está realmente cheia de dores, de traumas, para ela poder, depois de ter sido tratada, ali, acolhida, cuidada, ela conseguir passar para essa fase da maturidade e entender a autorresponsabilidade. Né? Se não fica nesse lugar preso e tudo que rodeia essa criança, tudo que rodeia esse ser humano, tudo vai levar para esses traumas infantis que foram gravados e que muitas vezes fica nesse inconsciente, né? Na caixinha. E o interessante, daí voltando àquele assunto que eu e o Júnior já discutimos hoje, que é o tripé, né, Júnior? Sim, a constelação é uma terapia breve, ajuda, mas também é fundamental uma terapia convencional, né? Sim. E um suporte espiritual para essa pessoa, né? Qualquer que seja ele. Inclusive a gente tem vários colegas, como a Thaís,
né, que são colegas consteladores, mas que também são psicólogos. E eu me lembro, Edneia, uma vez que nós trabalhamos numa constelação sua, onde a própria terapeuta, que não era consteladora, trouxe a cliente dela, dizendo assim, eu preciso acelerar este processo para eu conseguir trabalhar mais à frente. Então, a gente sabe que essas outras terapias integrativas, não precisamos falar só de constelação, tem várias outras que a gente sabe. Sim. Elas ajudam na terapia convencional, ou seja, elas compõem esse tripé, né? Psiquiatra, psicólogo e essência, porque a pessoa consegue adiantar determinadas coisas e aí sim chegar mais rápido, muitas vezes no cerne da questão. Porque a terapia convencional, ela chega num ponto que emperra. Né? Ela chega num ponto que o indivíduo não consegue dar o próximo passo. Mas aí a gente, acessando uma dessas terapias integrativas, ele consegue eliminar aquele bloqueio e vai. Né? Nessa questão, eu lembro dessa questão porque foi muito interessante. No decorrer da constelação, a psicóloga dela se emocionou profundamente e, quando terminou, ela se ajoelhou na frente da cliente e disse para ela: que bom que você me mostrou isso, porque eu ainda não tinha visto. Ou seja, Então, tratou a terapeuta. Então foi assim, foi algo muito bacana, Sim. sabe? E a gente tem que valorizar tudo, gente. É por isso que tem tanta terapia disponível. Sim, e que bom que tem, né? E tem a terapia do choque também, não é? Essa é ótima. Também. Essa é maravilhosa. Adoro. Foi o que você acabou de fazer no cabo do microfone. Vamos explicar, né? Tivemos que parar porque deu tilt. Ixi, vai dar tilt de novo. Para aí. Não pode mexer. Meu filho mais velho, ele tinha um mau humor quando ele acordava. Espero que ele não esteja assistindo. Mas é verdade. Ele era muito mal-humorado a hora que ele acordava. Era a hora que ele acordava só. E a gente falava, bom dia, meu filho. Bom dia por quê, né? Não era, não com esses termos, mas ele fazia um grunhido que eu não entendia exatamente o que era. Passou 1 ano na Europa. Foi a melhor coisa que aconteceu. Voltou tão diferente. Quando ele voltou, que eu disse, bom dia, meu filho, que bom que você está aqui. Nossa, ele, bom dia, conversou, riu. Eu falei, graças a Deus. Comeu o pãozinho que o diabo amassou. Lá na Europa. Conviveu, aí que tá. Não precisa passar mal. Ele só precisa conhecer uma outra realidade para ter essa visão. Foi morar com pessoas da idade dele, né? Que não era a mãe que corria com tudo, que não era o pai que fazia tudo, que não era o irmão que sempre foi submisso e ele falava as coisas e o outro aceitava. Então, é um outro modo de ver a vida, de ver as coisas. E poder valorizar o que tinha, né? É que a gente fica muito viciado num olhar só, né? E quando a gente é apresentado a novas possibilidades, novos pontos de vista, aquilo lá parece que abre uma possibilidade da pessoa conhecer um lugar que ela não conhecia. Só que ela precisa estar aberta para isso, né? O que você falou, Edneia, se ela não estiver aberta... Eu sempre fiz tratamento de choque com os meus filhos. Eu também sou uma... Gente do céu! Eu trato meus pacientes assim, eu sou terapeuta de choque. Meu Deus! Não, com paciente, com o marido, né, principalmente. Aí, por isso que ela teve 4. Por isso que você teve 4. Mas deixa eu contar para vocês essa história. É maravilhosa. Quem é de Sorocaba, quem não é... Né, mas quem é de Sorocaba, aqui tem um zoológico que chama-se Quinzinho de Barros. E nesse quinzinho, por muito tempo, teve um macaco chamado Johnny. Ele era muito famoso, porque era só a gente chegar perto dele, ele cuspia, ele jogava cocô, ele era horroroso. Aí tô em casa, uma das minhas filhas sempre teve problema de ser muito peluda. Então, raspa a perna, daqui a pouco já tá peluda. E ela odiava aquilo. Ela odiava, ela ficava com ódio dela mesma. Um dia eu cheguei e falei assim, filha, tenho que te contar um segredo.
Você não é filha do seu pai. A mamãe transou com o Johnny uma vez só, juro por Deus. E engravidou de você. Ela, o quê? Falei, mamãe, Com essa cara de sério. mamãe, Isso que é o terrível. mamãe, Johnny. Ela, mãe, que ódio de você. Ai, que bom. Tá com ódio de mim agora, não tá mais com ódio de você mesma, né? E daí começou a encarar esse fato como não tenho como fugir disso, né? Já que eu sou filha do Johnny. Não tenho como Ótimo fugir. item para você explorar quando você trouxer o seu tema. Não tenho. O Johnny entrando na família. Nossa Senhora. E hoje em dia ela lida bem com isso mesmo e virou piada no fim da família, né? Mas a pessoa realmente, quando ela leva um susto, né, com uma informação ou com uma fala de pai, de mãe, de alguém, de um terapeuta, ela realmente volta para si mesma, né? E toma as rédeas da sua questão a ser resolvida. Inclusive, você estava falando do seu filho, que ele foi para a Europa, voltou um amorzinho, né? Porque conheceu a delicadeza europeia e da faixa etária dele. E aí eu acho que essa é uma colocação que a gente pode dizer que é o ressignificar a frase. Sim, às vezes o meu bem-estar é culpa dos meus pais. Aham. É verdade. Seu filho aprendeu Você isso. proporciona demais e não se dá conta. Às vezes é isso também, né? Porque tudo a gente releva. Não que fosse algo assim, a gente já estava até acostumado, sabe? Mas ele era assim, ele não tinha bom humor nenhum de manhã cedo. Porque o outro também, olha, o outro também é culpado, o outro filho, porque ele era de um bom humor doentio. Ele olhava para fora, estava chovendo, ele fazia assim, ai, que maravilha, que chuva linda. Eu só olhava. Aí ele fazia, nossa, que dia lindo. Esse menino, o meu mais novo, ele sempre teve a gratidão com ele. Pela dele, vida, né? pelas É coisas, natural, é dele. nasceu. Então, você tinha um lado que enaltecia até o que eu não gostava, porque eu nunca gostei de chuva, e tinha o outro que era, bom dia, meu filho, não sei o quê. Então, sabe? Isso são dois extremos, né? Como como as pessoas que têm depressão costumam dizer, o seu filho mais novo é irritantemente bem-humorado. Ele é, Mesmo. sabe? Ele é e ele tem um outro olhar para a vida. Ele veio assim, né? Então não precisou sofrer tanto. Sabe que esse daí é um outro tema que a gente também pode ver para falar, essa responsabilidade do primeiro filho, né? Porque eu sou também a caçula, né? E a minha irmã também, ela é diferente de mim, ela é muito mais séria, né? E eu sempre fui muito brincalhona. Mas eu acho que é uma característica mesmo do filho mais velho. E acho que isso daí o Tem filho um mais novo peso, leva né? tudo mais fácil, mais tranquilo. E eu acho que até para os pais isso, até trazendo essa culpa dos meus pais, também tem a questão dos pais, onde os pais se sentem culpados porque às vezes não estão disponíveis tanto para aquele filho, né? Ou não fazem tanto, ou às vezes fazem demais, Às vezes né? porque fizeram um filho bonito, outro feio. Que horror! Amiga! Os seus foram todos bonitos, certo? Meus são Os todos meus lindos. são lindos. Eu caprichei todos. Mas, Tem 3 corujas aqui. mas eu acho que é assim, a gente sempre faz o melhor. Né? Independente de qualquer situação. A gente procura fazer o melhor. E Sim. é claro Mas às vezes que saiu você... feio. Né? A gente faz o melhor que pode. Gente, Ali na hora, a gente tá ali fazendo o melhor. Essa foi para descontar a Nasce arrancada menino que você deu no carro. Olha lá. Que dói. Você quis pagar a mesma moeda, né? Que eu fiz você cuspir no carro. Você mereceu. Mas veja bem, Tão amáveis. como pais, né? Como encarar a culpa é dos pais. Quando você é pai, quando você é mãe. Até onde eu segui os meus pais,
Porque é o modelo que você tem, é o que você conhece. Sim. Né? E aí, como que isso reverbera nos meus filhos? Como é que eles olham para isso, né? Então, é muito desafiador, eu acho, E eu acho sabe? que nem tem essa consciência, né? De estar seguindo ou não estar seguindo. Então, eu tive uma dessa, porque o meu pai, aquele italianão assim, né? O super-homem, né? E ele falava assim, pedia qualquer coisa que ele não queria, ele falava não. Eu falava, mas por que não? Ele fala, não, porque de não. E eu não suportava isso, porque eu achava que isso não tem embasamento teórico, entendeu? Comigo Isso também não acontecia tem. isso. Nossa Senhora. E era não porque de não. Eu queria sair, eu queria Não passear, tinha eu queria não explicação sei pra o quê. nós, né? Não Não. era. Era esse não porque de não. Menina, isso me irritava, isso me deixava mal de verdade. Aí um dia, meu mais novo, o Pedro, ele pegou um grampo de cabelo, não sei onde ele achou aquele grampo, e ele estava enfiando o grampo na tomada, na parede. Mas eu dei um grito a hora que eu vi aquilo, juntei aquele menino, sentei ele na mesa e falei para ele, não, não, porque de não? O menino abriu uns olhos desse tamanho, não! E ele disse, por que não? Eu fiz, por que de não? Aí eu olhei para ele e falei, meu filho, não é nada disso, vamos começar de novo. Né? Vamos Que começar bom. de novo. Não é assim. Não pode fazer isso porque lá tem corrente elétrica, vai queimar seus dedos, vai isso, vai aquilo, vai te machucar. Daí já fiz aquele drama. Quer ver? Quer uma amostra? Aí, Oi, dedinho. não, tadinho, dó. ele era pequeno. E aí ele chorou. Ele chorou muito, porque ele, sei lá, eu Ele não sei se ele entendeu. ficou assustado ou Ele ele entendeu. entendeu. Mas é isso. Quando você se pega numa atitude De que os seus repetição. pais tinham, e que isso te incomodava, eu acho que a gente tem que consertar na hora. É. Porque sem ninguém é dúvida, perfeito. Sem Sim. dúvida. Né? Mas a gente tem que estar atento para isso, né? É. Como você fez e percebeu que você estava repetindo o padrão, você foi lá e mudou. Mas muitas vezes a gente está tão no automático no dia a dia que a gente não percebe que a Não gente faz percebe. igual. Mas sabe que às vezes também tem aquelas pessoas que culpam o pai e a mãe por tudo e fazem exatamente com igual certeza. Ai, tem o pai e a muito mãe. isso. Exatamente igual. Até cacuete. É, É verdade. verdade. É louco isso. Tá falando mal do pai, tá falando mal da mãe, mas tá fazendo igualzinho. Nós, né, Edneia, que já estamos nessa idade, que a gente viu algumas gerações já passando por nós, você fala, meu Deus do céu, quando é que vai ter consciência, É. né? Mas É isso é de cada um Tem também. até um livro que eu li uma vez, no começo da faculdade. O título do livro é Nossa, Virei Minha Mãe. Exatamente isso, né? A gente fala tanto, mas muitas vezes a gente faz A igual gente e critica. nem percebe. Principalmente o que você critica na mãe. É. Você vai e faz igualzinho com seus filhos ou com você mesma. É Né? verdade. Você fala, ai, minha mãe não se valoriza, minha mãe não se arruma, minha mãe... De repente, você olha para você e fala, oi? É. 13 anos. E uma das coisas que eu acho que foi muito legal que o Bert traz pra gente, né, com todo o estudo que ele desenvolveu sobre a constelação, relacionado isso à culpa dos nossos pais, é que a gente, isso que vocês estão falando, a gente acaba repetindo nas coisas humanas dos nossos pais. E a gente acaba deixando de lado as forças que nós recebemos dos nossos pais. Isso eu acho que... e aí você vê, hoje, como é que você vê gente frustrada na profissão, frustrada no casamento, enfim, frustrada de uma série de coisas, quando eles têm toda a força do mundo à disposição, mas eles acabam justamente repetindo o ser humano pai e o ser humano mãe, e não a força pai e a força mãe. Nas Isso aí. limitações, né? É legal Não você... tomam É a legal força. você falar isso, né, Júnior? Porque me lembra uma experiência que eu tive num dos meus trabalhos de autoconhecimento, que eu me dei conta, né, desse lado da minha mãe, onde eu só criticava e achava ruim, só via as coisas ruins.
E aí eu me dei conta e falei assim, caramba, mas se eu só vejo o lado negativo dela, eu não tenho a oportunidade de ver o lado positivo. Que é esse lado também que dá força pra gente, né? Que é o lado bom. E quando eu me dei conta, eu falei: caraca, então agora eu preciso não só olhar o negativo, mas permitir que eu veja também as coisas boas. A partir desse momento mudou tanta coisa, onde eu comecei a ver minha mãe de uma forma diferente, né? E entender muito mais também o meu próprio lado. Porque eu não carrego só o que é negativo dessa mãe também, É o mas todo. muita coisa boa também que me faz mais completa, né? É até muito curioso, como eu disse para vocês, meus pais se separaram, eu era muito novo, tinha 7 anos. E, enfim, meu pai é italiano, né, imigrante, minha mãe descendente. E recentemente eu fui visitar lá o pai, e lá em Campinas, que é onde ele mora, e eu tava vendo assim, pô, ele tá com 70 e tantos anos e ele quer trabalhar. E não adianta, ele quer trabalhar. E a minha mãe só não continuou trabalhando porque a pandemia realmente ela era de um grupo de risco, ela não poderia continuar, mas se ela estivesse viva hoje, ela estaria trabalhando com seus mesmos 70 e poucos anos. E aí eu comecei a perceber que qual foi o gatilho que, infelizmente, eu acabei enfrentando a depressão? Foi a perda do trabalho. Então eu comecei a perceber que a força vinha dos dois lados, essa força para o trabalho é dos dois, porque os dois amam trabalhar. E os dois não se veem de outro jeito senão trabalhando. E a minha mãe, eu pude absorver, eu pude tomar dela uma parte que até então eu até julgava ela como tola, como uma pessoa que se deixava levar pelas outras, que é a questão da caridade. A minha mãe sempre esteve a serviço. E depois da depressão, eu pude olhar a minha mãe de verdade, entender a minha mãe de verdade. E hoje, eu sim, repito a minha mãe, mas nesse lado muito positivo que ela tem, que eu gosto muito de estar a serviço, estar à disposição. Então eu acho que isso a gente tem que lembrar que, né, e para quem está ouvindo a gente, quanto mais cedo você se apoderar disso, mais longe a sua vida vai. É verdade. A E gente, mais leve ela fica, né? mais leve ela fica. E a gente vê que para isso não tem idade, sabe? Uh-uh. Não existe idade para você ter um outro olhar para o seu pai e para sua mãe, né? Numa ocasião, eu estava conversando com meu tio e ele tem, aquele que estava na minha casa, ele tem quase, eu acho que ele deve ter, tá perto dos 90 anos. E ele começou a falar do pai dele, da vida difícil que o meu avô teve, que foi um órfão, que trabalhou muito, sabe? Teve uma vida muito dura mesmo, dentro de uma realidade de italianos que estavam chegando no Brasil. Então, essa já é uma outra visão, né? Porque quando eles chegaram era tudo muito pior do que é hoje. Então, e ele com menos referência, você concorda, o meu avô? Porque ele só tinha a mãe, ele não tinha o pai. Né? E aí ele falando do pai dele e falando de um jeito que o meu avô era duro, era enérgico, era bravo, exigia. Tô só imitando. Eu fiquei olhando para ele, menina, aquilo me doeu, sabe? Aí eu falei para ele, nossa, esse homem que você está falando não é o meu avô. Aí ele ficou me olhando, como não é? Eu falei, não é. O meu avô era um homem extremamente inteligente, culto, bom, dedicado, amoroso. E ele ficou me olhando, a minha mãe também, minha tia toda. Eu falei, nossa, o ET aqui sou eu. E sabe, de um jeito, e eu disse, isso é o que eu tenho do meu avô, né? Então, cada um recebe aquilo que os pais também podem dar. E talvez, na época que o meu avô fosse novo, ele fosse realmente rígido, severo, duro, porque ele também não conhecia a amorosidade de lidar com uma criança sem ser filho dele, né? Sim. Então, é isso que é muito importante. Gente, meu avô tinha uma varanda na frente da casa dele, a gente sentava lá de domingo à noite e o céu era estrelado. Naquela época, Santo André, que eu morava lá, nem era tão poluído como é hoje. E ele olhava e ele falava assim,
eu falava, eu amo o céu, sempre amei o céu. E ele falava, olha que bonito. E eu dizia, é lindo, né? Ele falava, é. Você acha que Deus criou isso só para nós? Olha, Isso, o cara gente. totalmente inserido É, no nosso contexto. no nosso contexto. Depois que ele faleceu, através de um conhecido nosso, nós descobrimos que ele estudava religiões. Então você vê uma pessoa que tinha uma outra vibe. Talvez ele tivesse sido mesmo enérgico, duro, porque era o que ele tinha para dar, né? Sim. Na época que os filhos dele eram pequenos. Mas depois ele mudou tanto, e o que me dói é assim, meu Deus, será que é só eu que vi isso? Sabe? É, mas cada filho tem um pai e uma mãe diferente do outro. É verdade. Porque nós não somos iguais. Então, cada pai, para cada filho, não vai ser o mesmo pai. Por isso que aquela frase que a gente usa na constelação é muito assertiva. Você é a mãe certa para mim. E pode não ser, e vai ser a mãe certa para o meu irmão. E necessariamente nós não estamos vendo a mesma mãe. E nem o mesmo pai, nem o mesmo avô, né? Então, é muito interessante isso, a gente se colocar também como pais nesse contexto, né? Como foi que eu agi com o meu filho mais velho? Quanto que eu exigi dele muito mais do que do mais novo? A gente sempre é exige verdade. mais. Mas será que isso também não tem um pouco a ver com a questão do fato inédito de você ter um filho? Porque eu acho que o primeiro filho, eu sou o primeiro filho, quer dizer, sou o primeiro filho nascido. Os pais, eu acho que eles ficam tão assustados com o que pode e não pode acontecer, assustados até com a sua inexperiência, que eu acho que o primeiro filho ele é cerceado de tudo quanto é cuidado. Não pode, não vai, não vem, não pode, não vai, não vem. Só que daí você já passou, é aquilo que você falou, Biga, a questão da referência. Aí quando vem o segundo, ou o terceiro, ou os demais filhos, você já tem uma referência. E aí você fala, poxa, eu não precisava ser tão assim, posso ser mais assim. Não posso ser... E aí o filho mais novo, ele tem os filhos que vêm depois, eles têm a possibilidade de ser muito mais livres para serem o que são. O mais velho acaba recebendo é mais engessado. Exato. Então, eu, por exemplo, uma cobrança sinto maior, né? E eu me lembro que eu ficava muito bravo. Por que meu irmão pode e eu não posso? Por que meu irmão podia e eu não podia? Né? Isso, o irmão mais velho é um irmão que a gente tem que trabalhar sempre quando a gente está falando de sistema, porque normalmente é o mais velho que mais culpa os pais. Ah, com certeza. Com certeza. Eu concordo plenamente com você. Imagine eu que tive filho com 17 anos. Muito nova, né, Biga? 17 anos eu tive minha primeira filha. E 19 o segundo. E muito cedo eu percebi que o pai deles não ia ter a responsabilidade necessária. Então, ficou um acúmulo de responsabilidades para mim. E, com certeza, falhei muito, né? E pela própria inexperiência. E pela também, própria né? inexperiência, porque, como dizia meu médico, quando eu estava grávida da minha primeira filha, ele dizia assim, você é gravidez de alto risco. Eu falei, por quê? Porque nem seu útero ainda chegou no tamanho certo. Então... Que amorzinho. Que delicado. Mas ele falou assim mesmo com você? Desse jeito, desse modo. E nem eu conhecia o meu corpo, e nem a vida, e nem nada, né? Então, mas eu sempre tive muita responsabilidade. E cobrei muito dos meus filhos também. Porque a minha mãe, ela nunca encostou a mão, ela nunca disse não. E eu queria. Eu queria isso. Porque eu achava que se ela falasse assim para mim, não vai. Não vai na festa, não vai na excursão da escola, ela me amasse. Porque as mães das minhas amigas faziam isso. Eu já tive e não queria. E a minha mãe
E a minha mãe não pode, era tudo pode. Ela foi muito reprimida. Então ela quis fazer O contrário. oposto. Aí o que eu fiz com os meus filhos? O Eu contrário. Tinha regra para tudo. Castrou Hora os para meninos. dormir, né? Interessante você falar isso, porque eu tenho um amigo meu, inclusive ele tem uma família muito legal, porque é uma família um pouco totalmente fora do tradicional. Igual a minha, família Adams. Você sempre fala isso. Eu diria pra você que eles são mais pra família do Remy. Mas vai ter muita gente que não vai saber o que é. Mas enfim. E é muito legal porque eles têm os pais que qualquer adolescente dessa geração adoraria ter, que são aqueles pais ultraliberais. Você pode fazer o que você quiser, você pode escolher a profissão que você quiser. Se você não quiser ter profissão, tá tudo bem, né? Mas seja responsável daquilo que você escolher. E aí, um dos irmãos, acho que é o segundo, ele ficava extremamente irritado porque ele queria ter um pai e uma mãe que dessem limites, que fossem rígidos. Eu falei assim, caramba, ninguém tá contente com o que tem mesmo, né? Exatamente. E depois a culpa é dos pais. E a culpa é dos pais. Mas um filho adolescente, a adolescência já é uma idade difícil, né? Os meus já passaram faz tempo por isso. As transformações são muito grandes. Eu não tenho grandes histórias para contar do que fizeram, porque se fizeram eu não fiquei sabendo. Mas eles Fizeram. claro que Eu fizeram. ia falar que com certeza. Com certeza Você fizeram. só não viu, né? Eu só não soube, né? Aham. Mas chegar num determinado momento e ter a fala, você que sabe. Isso me incomodava muito, porque não sabe. Um adolescente, ele não sabe um monte de coisa ainda. É verdade. É verdade. E a gente tem que direcionar, sim. Porque sabe, tem muita coisa ilícita, muita coisa errada, que numa determinada idade parece que é algo bacana, né? Transgredir, né? Mas não é assim. E não é você que sabe. Na realidade é aquilo. A gente, quando é adolescente, a gente esquece do que a gente já viveu. Quando a gente passa a ser pai e mãe, a gente esquece que a gente já viveu muitas coisas que os nossos filhos estão passando, né? Claro, numa proporção diferente. Acho que na nossa época a gente não tinha tanta liberdade como eles têm hoje. Mas perdi. O que tem nessa água? O que vocês puseram na água dela? Adriana, você pode pegar um pouquinho mais de água para mim? Seja lá o que for que você Samuel, colocou nessa Samuel. água, não Adriana. coloca de novo. Ai, por favor, querido. Obrigada pela sua atenção. Não, Bom, voltando aqui. Lembrei. A gente esquece, né? Então, eu não esqueço, não. Eu tenho uma memória de elefante. Me salva, Eu lembro amiga. eu saindo assim, com o cigarrinho escondido, para ninguém ver na minha casa, né, que eu fumava. E depois a cena se repetindo. E eu assim, ó. O quê? Tá tentando me enganar. Olha só. 3 Sério. rebeldes que viraram 3 caretas. Você tá tentando aplicar o mesmo golpe que eu apliquei na minha mãe. Em mim. Pra cima de mim. Obrigada, querido. Mas Obrigada. sendo advogado do diabo um pouquinho, já que eu não tenho filhos, eu queria te falar que eu vejo também por um outro lado. Tem uma frase que diz assim: se uma pessoa colocar na cabeça que ela quer usar, ela vai usar. Agora, a gente não tem como colocar uma redoma em volta das pessoas, nem dos nossos filhos. Eu sei que isso é muito difícil para um pai pensar, mas então a única coisa que um pai pode fazer é dar conhecimento. sim. Olha, existe isso, existe isso, existe isso. Orientar, né? Orientar. E o resto é confiar. É mas confiar que é mesmo. fé. Sem dúvida. Confiar naquilo que você conseguiu passar, né? Exatamente. Porque tem muitos pais que acabam se culpando mesmo. Aonde foi que eu errei para o meu filho ser assim? Aonde foi que eu errei gente ouve para o meu muito filho isso, né? usar isso? E ele né? tem a Não tava experiência presente. individual dele, Sim. né? E assim,
todas as experiências na Terra, por mais ilícitas que sejam, se forem tratadas como experiência, tudo bem. A pessoa foi, viu, aprendeu, não é isso que eu quero para mim, não é bom, vou para o outro caminho. Então, tudo que é ilícito, se for só para provar, se torna lícito porque foi necessário para aquele indivíduo. Agora, o problema são os vícios, né? As dependências, essas que são... mas também toda dependência é passível de ser superada. Exato. Mas é interessante isso daí, eu vi, né? Porque, assim, eu lembro dos meus 15 anos que eu fui apresentada pela primeira vez para... não sei se pode falar, pode falar? Pode falar? Maconha? Pode, desde que a polícia não esteja lá na porta. Você só usava a quantia de usuário, né? Por enquanto o Senado ainda não aprovou. Então tá bom, Fica tá tranquilo. ótimo. Eu fui apresentada pela primeira vez com 15 anos, né, para maconha. E eu olhei aquilo lá e falei assim, nossa, não tenho interesse. Então, eu não sei, acho que vai muito de indivíduo para indivíduo também, essa coisa de você ter uma abertura para usar isso daí. E aí, até essa questão de você ser orientada, né, o quanto aquilo faz mal, porque também tem a questão de cada um fazer as suas próprias escolhas. E se a gente pensar que a gente, quando vem para o mundo, não é um livro vazio, uma página em branco, Perfeito. a gente já vem com uma história, né, de toda a ancestralidade, um monte de memórias. Você vai ter aquilo que você precisa para poder aprender, evoluir, né? Hoje, ainda bem que já tem muitas informações aí. Antigamente era muito fechadinho, eu acho, né? Acho que não tinha nem literatura disso. Tanto para os vícios, maconha, cocaína, homossexualismo, ninguém tinha acesso à informação. E hoje a informação né? É verdade. Isso que você falou é muito interessante, porque quando eu entrei na adolescência e os hormônios começaram a crescer e aí os rapazes da educação física começavam a mexer comigo, no sentido mental, é lógico, né? E eu estava dentro de uma doutrina cristã bem firme, né? E, como você falou, não tinha informação, né? Então ninguém falava nem de sexualidade, imagina de homossexualidade. Sim. Então, a única informação que eu recebia se você for homossexual, você é o filho do demônio. Imagina, virei pra minha mãe e perguntei assim, mãe, eu sou adotado? Por quê? Porque eu acho que eu sou filho de um chacal. Ou seja, eu já me senti o anticristo. Nossa. Olha o quanto a gente sofria sem a informação. Pois é né? verdade. Agora, a índole, o que vem de dentro, vem de dentro. Agora, ter coibido ou não coibido, não iria mudar quem eu sou. É verdade, é isso Tem mesmo. razão. Mas a culpa permeia, né? E os pais acabam assumindo isso como Sim. se fosse deles. Isso que é verdade. triste, né? Bom, já estamos aqui há 1 hora. Ui! Enrolamos Enrolamos 1 hora? Não, passou tão rápido, assim que eu gosto. Você gosta rápido? Rapidinho. Só dando uma costurada aqui, que a gente estava falando dessa coisa da falta de informação, aproveitar que um dos temas que a gente vai falar é sobre os transtornos mentais que tem hoje em dia, que antigamente ninguém sabia, ninguém tinha conhecimento disso, e agora está aparecendo até os nomes de várias síndromes, vários transtornos. Até novas, né? E a gente vai falar numa outra oportunidade sobre esse tema. Legal, que o Ju- continua acompanhando a gente, que a gente vai falar sobre isso mesmo. E aí isso é muito legal, né, Biga? Porque a gente não sabe nem dar nome para as nossas emoções, que só para os que nossos tirar. transtornos. Meu Deus do céu, mas vai ser legal, eu vou gostar. Mas quanto mais você de participar. estudar, mas quanto mais você estuda e quanto mais você ouve, mais você se vê, né? Mais você vê que você tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me vejo, mais confundida eu fico. Já Bom, deu tempo aí? Acho que Já sim, deu? né? Então, tá Então, bom. gente, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada por E a- vocês ficarem até aqui. E Nós adoramos ficar com vocês. E continue com a gente nos próximos episódios, né? até o Obrigada. próximo tema. Exatamente. Valeu, pessoal. Obrigado.